Vamos para mais um vídeo de hoje, vamos falar sobre banco de reservas, tudo sobre o banco de reservas que você precisa saber para você estar utilizando em suas ligas no Rei do Pitaco. Então desde já, deixe aqui nos comentários o que você quer que eu faça aqui no YouTube para você tirar sua dúvida. E também no link da descrição do vídeo temos o link para você entrar na comunidade do Meio Quilo, que é uma comunidade gratuita, onde lá várias pessoas se ajudam e também você consegue falar comigo. Se você quiser trocar uma ideia, né, você pode entrar na comunidade. Agora, se você quiser entrar no Plano Sócios MK, o plano sócios que mais cresce no Brasil ali, o plano sócios que mais tem gente lucrativa no Rei do Pitaco, quando você vê lá um MK no topo da liga, pode ter certeza que é um dos nossos sócios lá mitando. Então, se você quiser fazer parte do Plano Sócios MK, o link também está na descrição do vídeo. Lembrando que Copa do Mundo está chegando e o mês da Copa irá custar apenas R$10. Então vamos lá, hoje irei falar sobre o banco de reserva. Uma nova regra foi implementada, agora eu vou explicar esmiuçadamente para vocês, né? Primeiramente, o que acontece, né? Temos aqui o jogador provável, um jogador dúvida, um jogador nulo, né? Kane provável, Cristiano Ronaldo dúvida e Mahrez nulo. O que vai acontecer? Não importa o status do jogador, é uma regra bem simples. Se esse jogador não começar jogando na vida real, o seu banco irá ser acionado. Vamos supor, Cristiano Ronaldo começou jogando na vida real, ou seja, o seu banco não será acionado pelo Cristiano Ronaldo porque ele começou jogando. O Harry Kane começou jogando na vida real também, então o seu banco não vai ser acionado. Já o Mahrez começou no banco de reservas, então o Mohamed Salah será acionado no lugar do Mahrez, porque o Mahrez começou no banco de reservas. Então veja ali, por exemplo, que o Mahrez nulo foi, mesmo assim foi acionado o Salah. E vamos supor que o Harry Kane não começasse jogando, então o Salah entraria no lugar do Harry Kane. Muita gente às vezes chega aqui e escala dois jogadores dúvidas, né? Por exemplo, escala aqui o Thiago Alcântara com o Elliott e o Foden, né? A galera escala, né, no intuito de que seja acionado o De Bruyne, porque ele fala assim: ô Thiago, meio quilo, eu escalei dois jogadores em dúvidas para mim poder acionar o De Bruyne, e o De Bruyne não foi acionado. Mas assim, a primeira coisa que você tem que olhar, qual foi a escalação do Liverpool, quem começou jogando. Se Thiago Alcântara e Elliott começaram jogando na vida real, ou seja, eles não serão acionados o seu banco de reservas, porque eles foram titulares. Só irá ser acionado o banco de reservas se esse jogador seu que você colocou no time titular for reserva na vida real. Então, é uma regra bem simples. É só você olhar a escalação oficial do time, como é que o time começou jogando, para você entender se seu banco irá ser acionado ou não. Mas mesmo assim, muitas pessoas têm dúvidas, né? Porque falam bem assim: ah, escalei um jogador dúvida no Rei do Pitaco e meu banco não foi acionado. No fim das contas, o status do jogador no Fantasy não importa para que seu banco seja acionado. Simples assim. Então, não tem muita dúvida sobre isso daqui. Outra coisa que acaba acontecendo: se dois ou mais jogadores não começarem como titular, vamos supor, temos Kane, Cristiano Ronaldo e Mahrez. Desses três aqui, somente o Mahrez, por exemplo, começou de titular. Já o Cristiano Ronaldo e o Kane ficaram no seu banco de reserva. O que irá acontecer? Quando dois jogadores ou mais ali não irão começar jogando, o seu banco será acionado e terá uma disputa com pontuações entre os três jogadores, por exemplo. Vamos supor, entre Kane, Cristiano Ronaldo e Salah. Dos três aqui, os dois que fizerem a maior pontuação irão ficar no seu time de titular e o que fizer a menor pontuação será descartado. Então vamos supor, né? Cristiano Ronaldo e Kane banco. Salah titular. Salah faz 16 pontos. Ele está na sua equipe titular. Cristiano Ronaldo entrou no segundo tempo e fez um gol, 8 pontos. Automaticamente, Salah e Cristiano Ronaldo vão ser a sua melhor dupla, então eles ficarão no seu time titular. Aí o Kane vai lá no finalzinho do jogo e faz 2 gols. Aí ele faz 16 pontos. Quem vai ficar no seu time titular? Salah e Kane, porque são os dois jogadores com maior pontuação, e Cristiano Ronaldo com 8 pontos será descartado. Aí vamos supor que o Mahrez faça 0 pontos, aí você vem me reclamar: pô, o Mahrez fez 0 ponto e ele estava nulo, mas não foi acionado o banco. Então, mas o Mahrez acabou que começou jogando, como eu falei anteriormente. Então, se ele começou jogando, não importa a pontuação dele. Se ele negativar, ele vai continuar no seu time. Já o Cristiano Ronaldo, que não começou jogando, ele perdeu a posição pro Salah, porque fez menos pontos que o Salah. Então é uma regra bem simples, bem didática para se aprender aí, para se utilizar
no Rei do Pitaco, né? Qual a diferença da regra anterior para essa nova, né? Da regra anterior, o nulo não tinha o poder de ser acionado no seu banco de reservas. Então, se você escalasse um jogador nulo, você correria o risco desse jogador não jogar e seu banco não ser acionado. Por quê? Antigamente o nulo não tinha esse poder de ser acionado no banco de reservas. E com essa nova regra, acrescentou somente uma coisa: o jogador nulo agora tem o poder de acionar o banco de reservas caso ele não comece jogando na equipe titular. Então agora vamos passar para o outro lado da moeda, né? Quando é legal se utilizar jogadores nulos. O mais interessante de se utilizar nulos é pela quantidade de jogos. Eu mesmo, quanto menos jogos tiver na rodada, maior a chance de eu acabar utilizando o jogador nulo. Por quê? Porque quanto menos jogos a gente tem na rodada, 1, 2, 3, 4 jogos, por exemplo, até 4 jogos, são poucos jogos para rodada, fica muito difícil você diferenciar em algum jogador. Porque são poucos jogos na rodada, todo mundo vai escalar aqueles jogadores que estão prováveis e dúvidas, e aí você tem um diferencial escalando o jogador nulo. Quando se tem vários jogos, eu não gosto muito de utilizar nulos do meio para frente. Eu só gosto de utilizar aqueles nulos que provavelmente vão ser titulares. E o Rei do Pitaco está errando nos prováveis, por exemplo, o Mahrez vai ser titular amanhã pelo Manchester City. Então, o Rei do Pitaco está deixando ele nulo. Vou aproveitar e vou utilizar ele, porque eu sei que é um jogador que vai jogar. Então vou lá e utilizo. Agora, se eu ver que o Mahrez não deve jogar, eu acho que eu não faço muita questão de utilizar em uma rodada cheia de 10 jogos. Porque se o Mahrez acabar não jogando juntamente com o Cristiano Ronaldo, eu vou ficar com menos um jogador em minha equipe. Então, quando se tem vários jogos, eu acho que você chegar ali e utilizar um jogador nulo do meio para frente, entre meio e atacante, não se torna muito vantajoso. Porque você pode correr o risco de ficar com menos um jogador. Porque as pessoas vejam assim, às vezes eu falando, por exemplo, que é muito interessante utilizar nulo. O meio quilo sempre utiliza nulo, ele sempre fala para utilizar nulo. Eu vou então colocar aqui um Julián Álvares, uma Mahrez de nulo na minha equipe para mim ter esse diferencial. Só que aí, numa rodada cheia, você corre aquele risco de ficar sem jogador, porque muitos jogadores numa rodada cheia de 10 jogos, por exemplo, acabam que não jogam, acaba que não começa jogando. Então, você corre um risco um pouco maior. É claro que, por exemplo, o Manchester City com jogo favorável, com os jogadores podendo entrar no segundo tempo, imitarem, aí sim vale a pena você utilizar aqueles jogadores nulos na rodada cheia. Mas aí depende muito do confronto, do time que é, né, essa equipe, para ver o Manchester City, o melhor time ali da Inglaterra, entre outras coisas. Agora, uma rodada de poucos jogos, se vocês forem lembrar, ontem a gente teve ali a Europa League com apenas 2 jogos. E quem foi o diferencial da rodada como nulo foi o Luuk de Jong, centroavante holandês lá do PSV, foi o grande diferencial da rodada e acabou que o líder, o campeão da Liga dos Campeões da Europa League, não tinha o Luuk de Jong, ou seja, a galera escalou bem pouco o Luuk de Jong, porque a galera não se utiliza muito esses nulos. Agora imagine você pensando nessa estratégia, 2 jogos, 2 jogos são poucos jogos, é interessante utilizar o nulo, vou escalar bastante o de Jong. Muito provavelmente você poderia vencer a Europa League de ontem, que pagou R$7.000, com um jogador diferencial, que é o nulo, mas aí também depende muito da rodada. Agora um ponto muito interessante, onde você é obrigatório usar jogador nulo, seria em um jogo único. Peguei como exemplo aqui a Libertadores de amanhã, final da Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense. O que se torna interessantíssimo, como é um jogo único, nós saberemos a escalação das duas equipes, então automaticamente a gente sabe quem vai ser titular e quem deve ficar no banco de reservas. Peguei um exemplo aqui do time do Flamengo, vamos supor que o Flamengo não leve gols nessa final de Libertadores, e vamos supor aqui que o Fabrício Bruno entre no segundo tempo, ou seja, se ele entrar no segundo tempo, ele vai garantir 5 pontos pra gente. Então eu coloquei o Diego Alves, que deve ser aqui o reserva imediato do Santos, né? Eu já garanto aqui nessa posição, se o Diego Alves entra no lugar do Santos machucado, por exemplo, e fizer uma pontuação maior que o Santos, ele fica na minha equipe. Eu tenho aqui o Fabrício Bruno, que pode entrar e garantir 5 pontos, Mateuzinho, que pode entrar no lugar do Rodinei e fizer uma pontuação um pouco maior que a do Rodinei, temos Arthur Vidal, que pode entrar no segundo tempo e fazer uma pontuação maior que o Everton Ribeiro, e o Cebolinha, que pode entrar no segundo tempo e fazer uma pontuação maior que o Vitinho. Então, por exemplo, nessa minha estratégia aqui, você vê que em um jogo único é muito interessante você usar ao menos um nulo por cada posição. Por quê? Se o jogador nulo, ele não começa jogando e o seu banco é acionado, ou seja, não faz diferença se você escalar um nulo. Por exemplo, se ele for mal, não fará diferença para você, porque irá acionar seu banco de reservas. Agora, se ele for bem,
com certeza será um grande diferencial para você, porque você vai ficar na frente de algumas pessoas que acabaram que não escalaram esses jogadores nulos, né? Porque a gente percebe, né? Mesmo com essa nova tática dos nulos, de jogadores do banco de reservas, muita gente acaba que não faz isso. Chega lá e escala somente os jogadores titulares, porque é algo mais prático, algo mais rápido, ele pega ali os prováveis e escala. Tendência também de muito preguiçoso, que vai lá, não quer muito olhar a escalação, vou fazer um timinho aqui e seja o que Deus quiser. Mas para quem estuda, para quem olha ali para frente, acaba usando essas estratégias e ficando na frente muita gente. Aí vamos supor que o Fabrício Bruno, ele não entre ao decorrer do segundo tempo ali e não garanta os seus 5 pontos. Será acionado o banco de reservas com o Pedro Henrique. Então aí você vai ter que torcer para o Pedro Henrique fazer uma pontuação um pouco maior do que um atacante, por exemplo, para que essa sua variação possa ser, quem saiba, a vencedora. Então, tentei aqui esmiuçar no vídeo aqui sobre todas as dúvidas aí do banco de reservas, sobre os jogadores nulos. E se você tiver ainda alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e desde já deixe seu like e até a próxima. Tamo junto!